O jeito errado, que aí fica cansado, é não ter um processo de tomar decisão, entra no leito, vai para o leito 1, leito 2. O que é que acontece muito? A pessoa tem fisioterapeuta que vai assim, ó, leito 1, leito 2, leito 3, leito 4, leito 5, leito 6, leito 7, leito 8, leito 9, leito 10. Os leitos estão organizados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é porque você tem que atender do leito 1 ao leito 10 em ordem sequenciada, não. Isso não tem sentido nenhum. Ali é organizado para organizar os leitos, para prontuário, para... Não é para, eu tenho que ver o leito 1 primeiro, depois o leito 2, não. Você vai... O paciente que você vai... que a gente vai passar um passo a passo aqui mais na frente. Então, do jeito errado é você seguir a sequência. Vai ficar cansado, vai ficar ali atendendo o paciente de maneira desnecessária, sem saber o porquê está fazendo e o que está fazendo cada paciente. Então, não tem por que fazer isso. Outro erro que você, quando você está atendendo aí dentro da terapia intensiva, pode deixar você mais cansado. Já falei aqui, é você não chegar com uma pré-avaliação no leito. Entra no leito da terapia intensiva sem avaliar exame de imagem, sem avaliar gasometria anterior, sem avaliar exames laboratoriais, sem ver o prontuário, sem identificar se já teve intercorrência. Entra totalmente vendido. Aí entra no leito, não sabe nem o que vai fazer. Aí ausculta o paciente, calcula a mecânica, aspira, ambusa, né? Desconecta do ventilador, muitas vezes que nem precisa, ambusa, aspira, sai do leito, meia hora depois tem que voltar no paciente, porque o paciente está descompensando ou o que era para ser feito você não fez. Então, é um erro repetido, o tempo todo acontece isso dentro da terapia intensiva. O fisioterapeuta que vai assim, de forma aleatória, entra no leito de forma aleatória, sem saber o porquê que está entrando, vai lá, sem saber dados, nem sabe o que é que causou a internação do paciente na terapia intensiva, nem sabe o que causou a intubação do paciente que levou para a ventilação mecânica. Não cometa esse erro, é um erro simples. Tem essa avaliação inicial, essa pré-avaliação, sabe o que é que tem que avaliar antes, não chegue totalmente aí perdido dentro da terapia intensiva. Então, esses dois erros você deve parar de cometer. Não cometa. 2 erros simples. Vou ficar aqui em 2 erros que você pode parar de cometer a partir de amanhã ou a partir de hoje no plantão. Entre no leito já sabendo para onde você vai, o que é que você vai avaliar, o que é que você tem que fazer com o paciente. E o jeito certo, tem um processo, uma sequência. Uma sequência que você vai seguir dentro da terapia intensiva para definir prioridades. Então, a sequência para você definir prioridades. Uma sequência. Você vai seguindo. Nessa sequência para definir prioridades, o pontapé inicial é a passagem de plantão. Não existe plantão mal passado, existe plantão mal recebido. Então, você, na passagem de plantão, tem que ter vários tópicos que você tem que saber. O que causou a internação, como o paciente estava durante o plantão, se teve alguma intercorrência, o que é que o paciente está de droga vasoativa, o que é que o paciente está de acesso, como o paciente está sendo ventilado, qual foi o que é que tinha de gasometria, o que é que tinha, você tem que ter esses dados, e o que é que estava programado, que foi feito, o que é que não estava, o que é que foi discutido na visita multiprofissional com o coordenador de fisioterapia. Você tem que ter aí esses dados, na passagem de plantão, anotado, vai anotar isso daí. A partir daqui você já tem uma certa informação. Depois que você tem essa informação, você já parte para atender o paciente. Não, lembra daquela, uma visita rápida. Entrou na UTI, vai andando, olhando cada leito ali, se está tendo intercorrência ou não. O ideal, passagem de plantão, beira-leito. Por isso que eu botei essa linha para o lado. Se a passagem de plantão é beira-leito, se for beira-leito, que seria o ideal, beira-leito é assim, ó, tá o paciente lá, você vai com o fisioterapeuta, cada leito, passando, recebendo plantão. Isso daqui não precisa. Seria opcional, por isso que ela está para o lado aqui. Seria uma fase opcional se a passagem de plantão for feita beira-leito. Se não, você faz essa visita rápida. Depois que fez essa visita rápida, olhou lá os pacientes, prontuário. Todos os prontuários. Pega lá, vai ver nos prontuários, vai vendo o que é que tem lá teve de anotado, o que teve de intercorrência, o que é que não teve, tá? Você vai tendo esses dados aí, o que é que você tem de avaliação desse prontuário, exame de imagem, gasometria, exames anteriores, exames laboratoriais, pegue para ter uma avaliação robusta, pré-avaliação robusta. Depois que você viu já passagem de plantão, prontuário, aí você cria quais são as prioridades do plantão. Prioridades do plantão. Eu desenhei uma matriz aqui. Essa matriz ela pode ser mais detalhada, eu estou simplificando aqui. Mas numa matriz de prioridades, né? Você vai ter o que é urgente e o que é necessário de ser feito. Né? O que é urgente e o que é necessário. Urgente você vai ter que fazer ou delegar para outra pessoa fazer. Então, tem coisas que não são específicas da fisioterapia, você não vai fazer. O que não é atribuição do fisioterapeuta, você não vai fazer. Ah, mas lá no hospital que eu trabalho, é o fisioterapeuta que tem que colher cultura e secreção bacterial. Você tem que ir modificando esse ambiente de trabalho.
demonstrando a importância desses outros quadrantes do que você faz. Ah, no hospital que eu trabalho, é o fisioterapeuta que fica trocando circuito do ventilador. Você tem que demonstrar a importância dos outros quadrantes. Isso aqui não é atribuição sua. Você vai gastar tempo, muitas vezes o fisioterapeuta gasta tempo trocando circuito de ventilador, colhendo cultura de secreção traqueal, colocando macronebulização Ventura ali, colocando água no umidificador. Isso não é atribuição sua. Você tem muita coisa para fazer da fisioterapia, muita coisa para fazer da fisioterapia. Isso daqui não é atribuição sua. Então, não é sua. Corta, você não faz. Aí você tem o que é específico do fisioterapeuta, mas que pode esperar. Vamos dar um exemplo. Você tem um paciente de um pós-operatório de cirurgia bariátrica. Pós-operatório de cirurgia bariátrica, o paciente está estável, você já fez a passagem, pegou a passagem de plantão, pegou o prontuário, viu que o paciente está ok, está tranquilo, não tem intercorrência no momento, mas você vai ter que fazer o quê? Avaliar a capacidade vital, avaliar a progressão da reabilitação, vai avaliar várias coisas que você deve fazer para esse paciente. É específico que o fisioterapeuta tem que fazer? Mas pode esperar? Pode. Não vai ser o primeiro paciente que você vai ver. Você tem o que é urgente, mas a fisioterapia não tem muito efeito para fazer com esse paciente. Então, é aquele paciente grave na UTI, que condutas fisioterapêuticas não modificam o desfecho. Existe coisas assim? Existe. Você vai ter que ver esse paciente, vai ter que ver, porque a conduta pode modificar algum parâmetro, pode ser feito algo específico do paciente, mas vamos dar um exemplo aqui. O paciente está hipotenso, chocado, lá você já pegou a passagem. Lembra que precisa de todos esses dados, né? Você precisa de todos esses dados para saber isso daqui. Você precisa ter visto o prontuário, ter feito aquela visita rápida ou recebido a passagem de plantão da beira-leito. Você já sabe vários parâmetros do paciente iniciais. Aí você recebeu o plantão, foi lá, aí viu que o paciente do leito 7 está chocado, pressão 6/3. Na ventilação, você já olhou rapidamente ali, está ventilando satisfatório, troca gasosa ok. Esse paciente tem que ser feita uma conduta medicamentosa, médica, uma conduta para controlar a pressão. Você não vai logo nesse paciente. Você vai gastar tempo, porque você vai ter conduta específica para ser feito para esse paciente. Então, você não vai logo nele. E aí você chega o paciente que seria urgente e específico para o fisioterapeuta realizar a conduta. Esse daqui é o que é sua prioridade de atendimento inicial do plantão. Exemplos. Um paciente de desmame da ventilação mecânica. Um paciente que deve fazer uma ventilação não invasiva para reverter uma atelectasia. Um paciente que você vai realizar um treinamento da musculatura respiratória. Um paciente que precisa titular uma PIP. Um paciente que está com queda, com hipoxemia grave. Um paciente que está com assincronia, que está descompensando. Esse paciente é o que você vai primeiro. Quando você vai no paciente, que você definiu a prioridade, aí você segue uma sequência de avaliação específica, né? Inspeção, palpação, ausculta, exames complementares. Você vai seguir, aí é outro processo. É outro subprocesso. Isso faz você, inicialmente, achar que vai perder tempo. Inicialmente, você pensa que vai ficar mais cansado no plantão, mas não vai. Você definiu prioridade, seguiu isso, você sai do plantão menos cansado, consegue ver todo o paciente de maneira concreta, gera o atendimento com mais qualidade, não fica perdido no plantão, é visto como referência, modifica o desfecho. É o fisioterapeuta que faz uma fisioterapia de valor dentro da terapia intensiva.